noite, pessoal, tudo bem? Vamos lá, hoje é dia 6 de fevereiro do ano de 2021 e a gente vai estar falando um pouco sobre a parte mais importante, que é o que forma o conjunto, né? Tá aqui, ó, a vara, né? Conjunto que eu digo entre vara, carretilha e linha, né? Por que que a vara é a questão mais importante, a parte mais importante desse conjunto, né? Vamos lá. Hoje, qualquer carretilha que você comprar ela no mercado, pode ser uma carretilha japonesa, pode ser uma carretilha chinesa, pode ser uma carretilha de 250, 300, 1.000, 6.000 reais, não importa, ela vai fazer o mesmo trabalho, que é de soltar a linha e recolher a linha, tá bom? O que vai fazer você ter uma pescaria confortável, que vai trabalhar o peixe, que vai arremessar a isca, que vai trabalhar a isca, vai ser a vara que você vai escolher, tá bom? Então, assim, você pode escolher uma carretilha que seja mais confortável, arremesse uma isca mais leve, mas se você não souber combinar com a vara, você está jogando dinheiro fora, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, né? Vamos falar um pouco das características de cada vara e daqui a pouco eu vou falar para vocês como é que vocês vão montar um conjunto vara, carretilha e linha, tá bom? Falando um pouco das especificações. Cada vara que você compra, essa é uma Rapala TS2, ela vem com as especificações geralmente desse lado aqui, tá bom? Deixa eu pegar outra aqui para vocês verem. Aqui. Essa aqui é uma Alteza, ela já tem cerca de 12 a 13 anos que eu tenho ela. O que significa isso? São medidas internacionais. O que quer dizer essas medidas internacionais? Esse blank, essa vara, ela vai ser vendida no mercado da Coreia, vai ser vendida no mercado chinês, vai ser vendida no mercado japonês, né? Vai ser vendida aqui para a gente na América Latina, na América do Sul. Então a gente precisa de uma certa medição para você poder entender qual é o tipo de vara que você vai precisar, né? A primeira dela seria a questão do comprimento da vara, né? Nós temos varas de 5.3, 5.6 pés, 6 pés, né? 7 pés. O que significa isso? Seriam medidas, né, dessa vara, né? Eu tenho aqui uma 5.3 que tem cerca de 1,60 m, eu tenho uma 5.6 que deve ter em torno de 1,68 m, 6 pés que tem em torno de 1,83 m, por aí vai, tá bom? Não é uma medida muito exata que eu posso repassar para vocês, não. Segunda medida que vem na vara de vocês é com relação à ação dessa vara. O que seria a ação dessa vara? Eu estou aqui com uma ação média. O que é uma ação média? Olha aqui o comprimento da vara, eu vou fazer aqui o trabalho que o peixe faria. Notem que vocês têm o primeiro passador, o segundo passador, a partir do terceiro passador que vocês veem que ela começa a ter um certo movimento, tá bom? Então a vara média ela começa sempre desse ponto para cá, ela dobra um pouquinho mais para fazer esse trabalho desse peixe. Eu vou já vou explicar para qual tipo de trabalho seria esse tipo de vara. E tem aqui uma média rápida, né? Se eu puxar aqui, vocês vão ver que o trabalho dela já começa um pouquinho mais na ponta do que no restante da vara, tá bom? E as varas rápidas seriam aquelas que a partir daqui, mais ou menos, daqui para o final, ela trabalha mais essa pontinha, seriam aquelas varinhas mais duras, né? O que isso impacta, né, na utilização em si? Vamos lá. Muito simples. Você está fazendo um tipo de pescaria que você precisa de uma vara mais rápida. Qual seria esse tipo de pescaria? Seria para trairão, que tem uma boca óssea? Sim, seria. Seria para o dourado, que também tem uma boca óssea? Também seria para isso. Mas também uma vara de ação mais rápida, ela vai te facilitar com algumas iscas, né? Seriam iscas rápidas, tipo um stick que você tem que trabalhar rápido, seria, por exemplo, uma hélice que você trabalha rápido. Então, uma vara de ação média, rápida, mais para rápida, ela facilita esse trabalho. Não quer dizer que você não vai conseguir fazer com a vara um pouco mais lenta, ou então você não vai conseguir fazer com outro tipo de vara, mas ela facilita um pouco, tá bom? As varas de ação média, né, já são aquelas varas mais de arrasto. O que seria essa vara de arrasto? Como essa própria vara aqui ela já indica, né? Ela é indicada para crankbait e rattlebait, que geralmente são aquelas iscas barbeludas que vão lá no fundo, né? Ou barbeludas, ou aquelas iscas de metal mesmo que vai lá no fundo. Essa vara é muito utilizada para quem gosta de pescar com jig, tá bom?
Ela faz, quando você dá aquele puxão, que você sente o jig batendo no chão, você vê a vara fazendo todo aquele trabalho de levantar e jogar o jig para baixo, para cima novamente, né? E uma vara de ação mais lenta seria aquela vara, por exemplo, que você você vai brigar com peixe de couro, por exemplo, o peixe não tem aquela boca óssea, mas ela é uma vara que ela te dá mais resistência para brigar com o peixe, né? Ela tem aquele trabalho que ela faz o molejo da vara inteirinho, então aquele molejo ela vai cansar o peixe, né? Então seria basicamente isso para vocês entenderem a ação da vara, primeiramente, para que quando vocês forem comprar, né? Então, assim, eu costumo utilizar, como eu utilizo sempre 2 varas por pescarias, eu deixo sempre uma com ação mais rápida, para pescar de stick, para pescar de hélice, e deixo uma com a meia água, com a crank, com jig, né? Que é uma de ação um pouquinho mais lenta para estar fazendo esse jogo aí, tá bom? Agora vamos para a terceira medida dela, né? Que é com relação às iscas, né? Aqui vocês podem ver que todas as varas elas vêm com a medida de 1/4 de OZ, que seria de onça, né? 1/4 de 3 OZ, 4 OZ. O que significa isso? É uma medida internacional, uma onça corresponde, se eu não me engano, a 28,35 gramas. Então, 1/4 é como se você pegasse 28,35 e dividisse para 4, 1/4 disso você teria o peso da sua isca, né? Então, eu sei que numa vara dessa aqui, que ela é 17 libras, eu posso trabalhar iscas de até 11 gramas. É o ideal para essa vara, né? E agora a gente já entra na questão do equilíbrio da vara, né? Vamos lá. Essa é uma vara de 1 metro, em torno de 1,62 m, 63, 64, eu não tenho bem ideia de quanto não, né? 17 libras, que trabalha iscas de até 11 gramas, 10 gramas e meio, né? O máximo que eu vou utilizar nela, né? Posso utilizar uma isca maior? Olha, consequentemente sim, mas o ideal é que você mantenha sempre o conjunto sempre em equilíbrio, né? Então quer dizer que eu preciso de uma vara para cada tipo de pescaria? Em teoria, sim, né? O ideal é que você tivesse uma vara específica, com uma linha específica e um conjunto de iscas com os pesos específicos para aquele tipo de vara. Para você não estar sobrecarregando, você não estar pegando um material e estar utilizando de forma errada, tá bom? Vamos lá para a questão das libragens dessas varas, né? Quando eu comecei a pescar, essa aqui foi a primeira vara que eu comprei na minha vida, né? Na época eu falei que iria pescar na Serra da Mesa, né, Tucunaré Azul, e o vendedor de cara foi lá e me mandou essa vara aqui, que ela tem em torno de 1,83 m, 25 libras, né? O que aconteceu quando eu cheguei lá? Cara, acabei com o meu pulso, né? Uma vara pesada, uma vara grande, as tucunarés não tinham força para estar utilizando o potencial dessa vara. É uma vara ruim? Não, né? Mas assim, não era necessário tudo isso para aquela época, e é o que a gente mais vê isso hoje em dia, são as pessoas superdimensionando os equipamentos, vendedores vendendo equipamentos também que não sejam adequados para aquele tipo de uso, né? Hoje em dia, varas para esse tipo de pescaria que eu faço, elas variam de 12, 14 libras, 16, 17 libras, né? Geralmente a gente divide por categoria. A gente tem a Super Light, né? Ultra Light, que vai ali de 2 libras até 6 libras, né? A gente tem a ação leve, né? Que seria a Light, né? Que seria de 6 a 12. A gente tem uma ação média, que seria de 12 a 16, 17, né? Que já seria uma ação média. E a gente tem aquela ação média pesada, que já seriam as varas de 25 libras, 30 libras, né? Então, assim, não precisava de uma vara de 25 a 30 libras para estar pescando tucunaré azul naquela época, né? Com o tempo a gente vai aprendendo um pouco os macetes. Segundo, né? Você vai montar o kit todo da mesma forma. Por exemplo, eu tenho uma vara aqui de 17 libras. O que acontece, pessoal? 17 libras não é porque eu quero pegar um peixe aí de em torno de 6 quilos e alguma coisa, não, tá bom? Se você dividir a questão da libragem, daria isso.
As 17 libras quer dizer que ela suporta uma linha de até 17 libras, é o ideal de você colocar. Geralmente, uma linha de 17 libras, ela vai dar uma bitola entre 0,30 e 0,32, geralmente, né? Se você consegue uma linha de uma boa qualidade, que tem uma bitola um pouquinho menor, que é o meu caso aqui, eu uso uma 0,20 nessa varinha aqui, né? E ela alcança essas 17 libras aqui dela, que é para você conseguir extrair o máximo do potencial da sua varinha, tá bom? Segundo, usa a linha correta de acordo com a libragem dela, tá bom? Use as iscas certas, então eu tenho aqui linhas iscas que vão de 6 gramas até 10, 11 gramas, tá bom? Já deixa separadas as iscas que eu vou utilizar nela. Terceiro, ponto de equilíbrio, que eu acho que é o ponto mais importante agora desse vídeo, né? Eu tenho uma vara aqui que ela é equilibrada. Se eu pegar exatamente nesse ponto aqui, olhe que a vara ela pende para um lado, pende para o outro, mas ela se equilibra, né? Eu tenho alguns pontos aqui de algumas velinhas para poder dar o equilíbrio da vara, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu coloco aqui uma carretilha aqui nesse meio, o peso vai ficar no heel sit, então ela não vai pender nem para baixo, né? Desculpa, nem aqui do cabo para baixo e nem da ponta dela para baixo. Então, durante o trabalho, eu tenho uma vara equilibrada, né? Esse equilíbrio, ela vai fazer com que não doa meu pulso, não doa minha mão, né? De repente você tem, eu falei até no vídeo anterior, que se você tiver uma carretilha pesada, 210, 220 gramas, né? O que você pode fazer, né? A carretilha pesada, eu vou comprar uma mais leve? Não, pessoal, não é necessário. Você vai achar o equilíbrio dessa carretilha juntamente com a vara. Olha aqui um exemplo claro de uma vara que ela não possui um bom equilíbrio, mas que eu posso consertar com uma carretilha. O ponto de equilíbrio dessa vara fica bem aqui, ó, mais ou menos aqui, ó, bem aqui, tá bom? Se eu pegar ela mais um pouco para frente, ela vai cair para frente. Se eu pegar ela mais para trás, ela vai cair aqui a parte do cabo, né? Então, o que acontece? Quando eu coloco uma carretilha leve, aqui no caso, essa traseira ela já é muito pesada, né? Então, quando eu estiver fazendo um movimento, a frente da vara vai acabar, como é que eu posso dizer, fazendo uma tração muito grande na sua mão, né? Procurem varas que sejam mais equilibradas. Ah, Daniel, mas eu tenho, por exemplo, uma carretilha pesada, que foi o que você falou. O que eu posso tentar fazer? Geralmente, carretilhas pesadas, ao contrário do que se pensa, eu tenho uma carretilha pesada, eu vou pegar uma vara leve. Você pode até procurar uma vara leve, mas provavelmente você vai ter que procurar uma vara que tem um comprimento um pouco maior. Por qual motivo? Quando você colocar a carretilha que ela é pesada aqui, você vai ter mais peso do heel sit para o cabo, né? Então, colocando mais peso aqui durante o trabalho, isso aqui vai ficar muito pesado para você. Com a vara mais longa, quando você for colocar, você vai perceber que ela vai equilibrar. Então, você não vai fazer esforço no seu pulso nem para a parte do cabo e nem para a parte da frente, tá bom? Eu estou falando isso, muita gente acho que já pode ter visto durante a pescaria que você dá 600 arremessos, 700, 800 arremessos na pescaria só é muito comum. E é comum até ultrapassar isso, 1.000, 1.200 arremessos, né? Então, assim, se você tiver com equipamento que não está dimensionado, você vai acabar com o seu pulso, você não vai conseguir trabalhar uma isca muito bem. E quando eu falo dimensionado, eu não quero nem falar sobre pesos de vara, não quero falar sobre... dá para você achar um equilíbrio entre as duas, tá bom? O ideal seja que você chegue até o lojista já com a sua carretilha em mãos, se caso você já tenha carretilha, ou então peça uma do mesmo peso para ele, coloque ali no heel sit e verifique se durante o trabalho que você for fazer, você verificar que ela está com mais peso no fundo, então não é o ideal para aquela carretilha. Se ela tiver com muito peso para frente, fazendo isso também não é o ideal. Tente uma varinha que ela vai manter o peso no heel sit e não vai ter tanta essa variação aqui, tá bom? Bom, vamos lá. Dei essas 3 questões aqui para vocês procurarem sobre como é que vocês vão manter o equilíbrio dessa carretilha, tá bom? Levem sempre a carretilha com vocês, tentem procurar sempre esse ponto de equilíbrio, tá bom? Entre a carretilha.
Uma questão muito importante sobre tamanho também, né, da vara. Muita gente me pergunta, mas qual tamanho eu devo procurar então? 1,60 m, 1,70 m, 1,83 m, né? Isso é uma questão muito, assim, é um pouco complicado eu repassar isso para vocês, né? Eu, por exemplo, eu não sou um cara tão alto assim, eu tenho 1,78 m, não sou tão baixinho, mas também não sou tão alto, né? Porém, eu tenho uma envergadura muito grande, o meu braço é muito comprido, né? Minha mão também é muito comprida, então eu dou preferência entre varas de 5,3 pés, 5,6 pés, porque eu consigo trabalhar ela da distância com a ponta para baixo, né? Eu consigo trabalhar ela com a ponta para baixo, reta, para mim. De repente, se eu pego uma vara de 1,80 m, uma vara de 1,70 m, eu já me sinto um pouco incomodado, porque eu tenho que, às vezes, trabalhar a isca de lado, né? Eu não consigo trabalhar com ela de frente, né? Então, assim, isso você tem que verificar também. Sua altura, você tem que verificar qual tipo de isca que você vai trabalhar. Lembrando que varas mais compridas, elas arremessam mais longe, porém elas não têm, como é que eu posso dizer assim, elas não têm uma exatidão, né? Elas não têm, você não consegue colocar a isca tão bem quanto uma vara mais curta, né? Então, fica aí a dica, né? Vai até uma loja, procure o ponto de equilíbrio, né? Não verifique só a questão do tamanho, eu quero uma vara de 5,3, mas de repente sua carretilha é muito pesada, ela não vai fazer um ponto de equilíbrio com aquela vara, tá bom? Procure sempre materiais mais leves, né? Eu vejo muita gente aí pescando tucunaré amarelo, que geralmente não chega a 1 quilo, é muito difícil, pescando com varas de 25 libras, não tem o menor necessidade, né? Você vai acabar se machucando, às vezes até se lesionando com relação a isso. Bom, eu acho que era mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, coloca aí, né? Eu não mostrei nenhuma vara de ação rápida aqui, depois eu quero até comentar com vocês, porque eu já quebrei 3 varas de ação rápida, tá bom? Vara de ação rápida você tem que ter o dobro de cuidado, porque geralmente como elas são mais durinhas, qualquer batida a mais, qualquer isca errada a mais que você utilize, ela pode sim quebrar a ponta ali, a ponteira, tá bom? Mas aí a gente vai estar falando um pouco mais sobre isso nos comentários. Qualquer coisa vocês me chamem lá nos comentários e a gente vai falando sobre marcas, o que seria melhor, o que seria pior e a gente vai falando aí, tá bom? Eu peço para que vocês aí dêem uma força aí no canal, ativem o sininho, tá bom? E dê um curtir aí no vídeo, tá bom? Obrigadão, galera!